Então, salve minhas feras, tudo tranquilo, tudo na paz? Então vamos dar continuidade a mais uma aula de geografia. O assunto hoje muito bom, por sinal. Vamos falar sobre a estrutura interna da Terra. Então vamos saber como é que a Terra se comporta por dentro, como é que ela é composta, como é que os estudiosos, né, os geólogos, os cientistas descobriram como é que a Terra é formada, né, já que a gente nunca, na verdade, chegou internamente na Terra propriamente dito. Então, sem mais delongas, partiu, vamos para a aula, tá? Então, como é que é a Terra por dentro? A Terra, na verdade, ainda não se resfriou totalmente, né? As suas camadas internas ainda estão a pleno vapor, né? Então, assim, da superfície para o interior do nosso planeta, a cada metro cavado, a cada 33 metros que a gente cava, a temperatura ela tende a aumentar cerca de 1 grau, né? Isso é uma regra que a gente chama de, aí, de grau geotérmico, na verdade, né? E uma curiosidade, né, que o buraco, né, mais profundo, né, que alguém aqui cavou na Terra, foi aí durante perdão, na verdade, durante a Guerra Fria, né, com a União Soviética, que eles aí conseguiram escavar um pouco mais de 12 quilômetros, né, de profundidade, mas aí tiveram diversos problemas e aí tiveram que abandonar esse projeto ambicioso, mas para vocês terem uma noção da profundidade aí do nosso planeta, né, eles conseguiram cavar apenas um terço, na verdade, da crosta terrestre, que é a camada mais superficial da Terra e, por sinal, a mais fina, tá? Então, assim, esses elementos, né, que, assim, constituem, na verdade, a Terra, eles foram se agrupando, né, como a imagem mostra, em camadas concêntricas, né, e com diversas composições químicas diferentes em cada camada que a gente vai ver aqui. E isso vai depender aí, essa variação vai depender do peso e até da densidade também de cada camada dessa. Então, quanto maior for, na verdade, essa profundidade das camadas, maior vai ser a densidade devido à pressão, né? A pressão cada vez mais profunda, né? Cada vez que a gente vai escavando, a pressão ela vai aumentar, tá? Então, essas camadas inferiores, na verdade, da Terra, elas, na verdade, não são acessíveis, né? Nenhum ser humano conseguiu chegar lá. Como a gente viu, o recorde foi aí com a União Soviética durante a Guerra Fria, né? Com os 12 quilômetros, né? Então, na verdade, essa descoberta de como é internamente a Terra, ela é feita através de duas situações, né? Duas observações, que é através das sismologias, né? E a comparação de alguns meteoritos, né? Que caem aqui na Terra. Vamos tentar entender, então, como é que é feito isso. No caso da sismologia, a gente vai conseguir estudar o comportamento de ondas sísmicas, né, na verdade, muito usado, inclusive, em tremores de terra, né, vibrações e tal. Então, através disso, a gente vai conseguir entender as vibrações e a velocidade, né, do trajeto. Né, e através dessas vibrações, da velocidade, a gente é capaz de entender como é que é formado internamente a Terra, né, indicando aí algumas das suas características que a gente conhece hoje. E outra situação são os meteoritos, né, que vêm do espaço, né, cai aqui na Terra, na superfície, e esses meteoritos, eles servem também como estudo, né, tendo como pressuposto que os corpos celestes tiveram o mesmo tipo de evolução, né, os corpos celestes aí, em geral, do sistema solar, algo que a gente já falou antes na situação da idade da Terra, né. Então, na verdade, como é que é formada essa estrutura interna da Terra, né? Em geral, né, a grosso modo, nós temos apenas três, no caso, camadas, que é a crosta, o manto e o núcleo. Mas dentro dessas camadas, a gente vai dividindo, até por conta da estrutura, né, ser diferente mesmo nessas camadas. A primeira, que é a mais superficial, que a gente chama de litosfera, é a crosta, né, a nossa crosta terrestre, que é a camada mais superficial, ela vai até 80 quilômetros, então lembra dos 12, então fizeram nem cosquinha, na verdade, na crosta, né, quando escavaram, e a gente chama de cial, tá, essa camada mais superficial é cial, que tem um predomínio, na verdade, de silício e de alumínio, então é a abreviação desse conjunto aí químico, tá? E a outra camada, no caso, né, um pouco mais interna, mas ainda pertencendo à crosta, é a cima, né, porque já é uma abreviação do silício e também do magnésio, tá? Que já é um outro elemento químico, tá? Indo mais adentro, né, a gente chega aí no manto, né? O manto ele começa, ele na verdade vai até os 1.200 quilômetros, né? Abaixo, né? A temperatura aí dependendo pode chegar aos 3.400 graus. E a gente divide o manto aí em duas camadas, né? Que a gente chama de camada interna e camada externa, mas na sua prova podem chamar, no caso, a camada externa de astenosfera, na verdade, né?
E essa astenosfera, como a imagem aqui mostra, ela é uma camada pastosa, né? No caso, a crosta, né, a parte da litosfera, é uma camada inteiramente feita por rocha, né? Então, ela é uma camada pesada, né? No caso, sólida. E aí, a astenosfera, que é o do manto externo, já é uma camada mais pastosa. Inclusive, a gente vai ver nas próximas aulas, mas a crosta, né, ela fica aí dançando sobre a atmosfera, tá? Até porque essa camada líquida aí faz toda a situação que a gente conhece hoje, né, de fenômenos internos, como o vulcanismo, né, a questão também de sismologia, né, terremoto, tsunami, né, e esse equilíbrio, na verdade, a gente chama de isostasia, né, que na verdade é um equilíbrio gravitacional existente, né, a litosfera está equilibrada aí nesse manto pastoso por conta do equilíbrio gravitacional. Mais embaixo ainda, temos aí a mesosfera, que ainda pertence ao manto, aí é uma camada mais interna, né, e a gente chama de manto sólido, né, é uma camada aí, uma subcamada aí do manto que é sólido, aqui nessa parte aqui, né, da mesosfera, tá? E aí a gente chega no núcleo, né, o núcleo é uma bola, né, uma camada aí de metal, né, metal puro, né, onde temos a maior concentração de pressão, a pressão muito grande, a temperatura também pode chegar aos 4.000, e a gente adentra no núcleo aí entre 2.900, 3.100, 3.200 quilômetros adentro, certo? Então, o núcleo também se divide, né, o núcleo externo e o núcleo interno. A gente diz que o núcleo, no caso externo, ele tem uma característica mais líquida, e o núcleo interno, ele tem uma característica, no caso, mais sólida, tá? Mas, em geral, essa aí é a estrutura interna, né, a composição interna do nosso planeta Terra, tá? Espero que vocês tenham aí, espero, na verdade, que eu tenha acrescentado um pouco de conhecimento, tá? E a gente se encontra aí na próxima aula. Muito obrigado a todos. Até mais.